Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Júlio Ribeiro e você está no nosso canal do Pregai no YouTube. Bom, eu estou gravando esse vídeo por um motivo muito bacana. Uma das nossas seguidoras nos mandou uma pergunta e eu achei por bem gravar um vídeo para responder a pergunta dela. A pergunta dela foi, eu quero recursos para professores de EBD, de Escola Bíblica Dominical. Eu falei, cara, fantástico, vamos gravar um vídeo trazendo top 5 recursos para professores de EBD. A vinheta vai tocar, assim que ela terminar a gente entra no nosso conteúdo. Para quem não é judeu. Todo mundo, a segunda coisa que eu aprendo nesse ano é o seguinte. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, porque assim você vai estar sempre recebendo as notificações de tudo aquilo que a gente postar. E quando terminar esse vídeo, dá uma espiadinha aqui no nosso perfil, no nosso canal, porque você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, ferramentas de estudo, coisas que vão te edificar e vão melhorar o teu rendimento como um professor, como um pregador da palavra, o que quer que seja, tá bom? Eu separei então o meu top 5 recursos para os professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Papel e caneta na mão e começa a anotar. 5. A revista. A revista da Escola Bíblica Dominical, dentre os recursos que você tem disponível, na minha opinião, ele é o menos importante. Eu vou dizer o porquê. A revista não deve ser a base da sua aula. A revista deve ser o guia da sua aula. A revista, ela tem um papel ali de nortear a aula, separar os tópicos, dar início, meio e fim para a aula. Mas se o professor não se preparar e for para a aula, for para a EBD, confiando 100% na revista, cara, a tua aula corre o risco de ser um grande desastre. Porque em muitos dos casos, a revista não vai ter muita informação relevante. Recentemente dei uma aula sobre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Quando eu abro a revista, o tópico da primeira viagem missionária só estava escrito as cidades onde ele passou. E o tópico da segunda viagem missionária também só estava dizendo as cidades onde ele passou na segunda viagem missionária. E eu fico pensando, cara, se eu venho para essa aula sem me preparar antes, abro a revista e a revista só me dá o nome das cidades, que aula horrível eu ia dar para os meus alunos. Por isso, a revista é o último, está em último lugar nos recursos que você tem disponível. A revista é apenas um guia, um norte para dar o direcionamento da tua aula. Agora, o conteúdo da tua aula não pode depender da revista. 4. Bíblia de estudo. Gente, uma boa Bíblia de estudo resolve muita coisa. E nós temos algumas boas Bíblias de estudo no mercado, felizmente. Algumas Bíblias de estudo, elas são meio temáticas, são meio tendenciosas e elas puxam, digamos assim, os textos para aquilo que elas se propõem a falar. Mas a gente tem algumas outras Bíblias que, olha, realmente ajudam muito quem estuda a palavra, quem prega a palavra e quem ensina a palavra. Então, você tem uma boa Bíblia de estudo? Você alguma vez já pensou na possibilidade de investir em uma boa Bíblia de estudo? Se você ainda não fez isso, essa é a hora. Pense seriamente no assunto. Você pode falar, Júlio, mas uma Bíblia de estudo é cara. Mas eu posso te garantir, se você escolher a Bíblia certa, vai fazer toda a diferença. Eu, particularmente, uso a Bíblia de Estudos MacArthur. Ela é muito boa. Para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Cara, pode ir sem medo. Caramba, Júlio, mas ela é um pouco cara. Sim, mas ela me serve demais. Eu não tenho planos de me desfazer dela e tenho planos de comprar uma outra Bíblia de estudo justamente para comparar com as informações que ela traz, e aí o meu conhecimento fica ainda maior, porque ela é muito boa, vale muito a pena. As notas de rodapé dela são muito ricas. O link está aqui embaixo, já clica nele, já compra, porque vai ser um baita investimento para o seu ministério. Então, a quarta ferramenta para os professores de escola bíblica, uma boa Bíblia de estudo. Em terceiro lugar, a sua biblioteca particular. Todo pregador, todo professor que se preze, precisa ter uma biblioteca particular. Se você não tem uma biblioteca particular,
só existem duas explicações para isso. Ou você é um prodígio, um fenômeno, é um gênio que não precisa ler para compreender profundamente as coisas da Bíblia, ou você é relaxado mesmo e tem alguma coisa de errado. Na maioria dos casos, é a segunda opção. E quando eu falo de biblioteca particular, pessoal, eu não falo de uma coisa monstruosa, eu tenho que ter um quarto da minha casa cheio de livros, não. Às vezes uma boa estante com algumas prateleiras, uma cômoda que seja, para que você tenha os seus livros ali, sabe, o seu acervo pessoal. Quando eu fui ministrar essa aula acerca das viagens missionárias de Paulo, eu fui até a minha estante, eu tenho uma estante aqui em casa, olhei e falei, qual desses livros pode ter algum conteúdo que me serve? Eu fui lembrando, já li a maioria deles, peguei um livro que falava sobre história da igreja, peguei um livro que falava sobre discipulado, peguei um livro que falava sobre isso, sobre aquilo, peguei minha Bíblia de estudo e fui para dentro preparar minha aula. Invistam em livros, uma boa biblioteca particular, pessoal, faz toda a diferença. Sempre que eu vou preparar um esboço de um sermão, sempre que eu vou preparar uma aula de escola bíblica, sempre que eu vou redigir uma apostila para algum curso, alguma aula que eu for dar aqui no Pregai, eu sempre consulto a minha biblioteca particular e lá, graças a Deus, eu tenho encontrado um material muito bom de apoio que me faz entender melhor aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, terceiro lugar, a biblioteca particular do professor ou do pregador, tá bom? Segundo lugar, comentários bíblicos, tá bom? Todo pregador, todo professor que se preze, ele tem que ter acesso aos comentários, ele tem que ter acesso a conteúdo de qualidade que pessoas escreveram falando sobre determinados livros da Bíblia, porque na nossa biblioteca particular, a gente pode ter comentários? Pode, mas em geral nós vamos ter livros que falam sobre assuntos diversos. Agora, os comentários bíblicos, eles são livros escritos sobre livros da Bíblia. E muitas das vezes esses comentários, eles são assim, versículo por versículo. O cara destrincha ali o máximo que ele consegue, são explicações bem profundas, e aí você entende, sei lá, o que Calvino pensava de um certo texto, o que João Crisóstomo pensava de um certo texto, o que John Gill pensava de um certo texto. Você tem como comparar as visões dos autores, você tem como ver se o teu entendimento está coerente com o entendimento destes outros autores, e isso te dá um pouco mais de segurança na hora de ensinar qualquer assunto teológico. Então, os comentários são muito importantes. Recentemente, dei uma aula aqui no Pregai sobre mulheres e consultei um comentário bíblico de João Crisóstomo, lá dos primeiros séculos da igreja, acerca de um personagem bíblico que muitas pessoas acreditavam ser um homem, quando na verdade trata-se de uma mulher. Por um problema de tradução ali da Idade Média, traduziram como se fosse um homem, mas quando a gente recorre aos pais da igreja, João Crisóstomo, comentando sobre o texto, ele fala, olha, quão admirável, quão louvável é a fé desta mulher. Então nós entendemos o que os primeiros pais pensavam sobre o texto, nós entendemos o que os reformadores pensavam sobre o texto, nós entendemos o que os grandes nomes do cristianismo entendiam sobre o texto. E, em sua maioria, costumam entender de forma parecida. Os pontos periféricos eles podem até discordar, mas os pontos fundamentais da fé normalmente concordam. Então, segundo lugar, bons comentários bíblicos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um site que eu uso para consultar comentários bíblicos. Lá dentro desse site existem alguns comentários bíblicos gratuitos. É um site em inglês. Se você acessar pelo computador, você clica com o botão direito e o Google vai te dar a opção de traduzir para o português e você vai conseguir consultar os comentários super bem, tá ok? Em primeiro lugar, qual é a melhor ferramenta para um professor de escola bíblica? É a capacitação deste professor. Pessoal, no final das contas, nem uma boa revista, nem um bom comentário bíblico, nem uma boa Bíblia de estudo, nem uma boa biblioteca particular são capazes de substituir um bom professor. O melhor investimento que o professor de escola bíblica, que o pregador pode fazer é em sua própria capacitação.
Porque se nós pensarmos no contexto do ensino, da escola bíblica, a aula ela é dinâmica. E no meio da aula podem surgir assuntos que você não necessariamente encontrou na revista, mas os alunos fomentaram a discussão, mas os alunos trouxeram aquele ponto à tona. E se você não estiver capacitado, você não vai poder contribuir, você não vai poder explorar e você vai ficar ali rendido na situação. Então, invista na sua capacitação pessoal. E aqui eu já vou deixar uma dica: se você estiver procurando um lugar para estudar sobre as Sagradas Escrituras, para se capacitar na pregação e no ensino, inscreva-se no nosso Pregai College, que é a nossa plataforma virtual de ensinos teológicos e de pregação. Dentro do college, você vai encontrar diversos cursos, diversas apostilas, você vai ter contato direto comigo, você vai ter aulão, você vai ter muito conteúdo bacana que vai ajudar para o teu crescimento. Então é isso, pessoal. Recado dado. Tá aí o nosso top 5 ferramentas para professores de escola bíblica, e eu finalizo esse vídeo lembrando você para se inscrever no nosso canal, para seguir também o nosso Instagram, @oficial.pregai, segue lá, você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente produzir. E finalmente, repetindo o convite que eu fiz, inscrevam-se no Pregai College, a nossa plataforma virtual de estudos teológicos e de pregação, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro. Um grande abraço.